Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre compra de um bem, ativo e passivo financeiro. Conceito extremamente importante para a gente compreender o que é um ativo e o que é um passivo financeiro. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Vocês já me conhecem dos vídeos anteriores. Então, o que a gente vai precisar? Quais vão ser os nossos objetivos do nosso vídeo de hoje? Os pontos principais que a gente vai conversar. Primeiro, definir o que é um ativo financeiro. Depois, definirmos o que é um passivo financeiro. E identificar no nosso cotidiano esses passivos e ativos financeiros que temos na nossa vida. Você sabe o que são ativos e passivos financeiros? A priori, alguns vão dizer assim, não tenho a menor ideia, parece que isso daqui está longe da nossa vida. Não, na verdade, ela está inserida e faz parte do nosso cotidiano. Às vezes a gente não tem essa nomenclatura, mas a gente precisa, a partir de agora, trabalhar com essa nomenclatura que vai ser bastante importante. Então, no nosso entendimento, usando essas palavras, será que dá para identificar o que significa? Pense um pouquinho lá. Será que o que seria um ativo dentro do meu cotidiano? O que seria um passivo financeiro dentro do meu cotidiano? Pense um pouquinho e daí vocês já vão depois ir vendo se o raciocínio de vocês está correto ou não. Então vamos lá. Podemos dizer que ativo é tudo aquilo que age, está produzindo, está gerando algo, tá? Então, portanto, ativos financeiros devem estar relacionados com algo que gera dinheiro, não é verdade? Exatamente. Já passivo é aquilo que não age, que está parado. Então, assim podemos dizer que tem a ver com dívidas e obrigações de uma pessoa, ou seja, aquilo que ela ainda precisa pagar. Foi mais ou menos o que vocês imaginaram ali quando a gente começou a falar ativos e passivos financeiros? Então, resumidamente, ativo é tudo aquilo que poderá gerar dinheiro. Por exemplo, eu tenho um carro totalmente pago, quitado, se eu vender, ele pode me gerar um rendimento. Agora, se eu tiver um carro ainda financiado, ele ainda estou tendo que pagar. Então, eu tenho obrigações, então ele vai ser um passivo financeiro para mim. Então, você pode pensar que tudo isso está muito abstrato, longe da nossa realidade. Porém, os ativos financeiros, os ativos e passivos financeiros fazem parte do nosso cotidiano. Tudo que compramos, tudo que temos, todas as dívidas que contraímos são exemplos de ativos e passivos. Saber lidar com eles, portanto, é fundamental para a nossa saúde financeira. Então, a gente precisa conhecer ele exatamente para a gente poder nos relacionarmos muito bem com a nossa vida. Então, como você define um passivo financeiro agora? Baseado no que a gente já falou. E quanto aos passivos, como é que você já consegue definir isso na nossa vida? Quais são exemplos de passivos e ativos financeiros que a gente tem na nossa vida? Vocês já conseguiram, dentro do que a gente já conversou no vídeo, você já consegue fazer essa relação? Porque eu digo o seguinte, se a gente entende realmente algo, a gente consegue conceituar. Se a gente ainda não está conseguindo dizer, mas eu não consigo explicar, significa que ainda você não compreendeu bem. Então vamos reforçar esse conhecimento que é muito importante para nós. Então, ativo e passivo, quem não conseguiu responder aquelas questões. São bem ou posses de uma pessoa, de uma família ou de uma empresa que podem ser transformados em dinheiro e que ao longo do tempo podem gerar uma renda para esta pessoa, para esta empresa ou para essa família. Exemplo de ativos são investimentos que eu tenho, pode ser em CDB, em títulos do governo ou em ações, que eles podem render um dinheiro depois de um tempo. Ou o saldo da sua conta de corrente, né? Claro, desde que ela seja positiva. Se ela é negativa, ela não vai ser um ativo. Mas não é só isso. Nós podemos dizer que a ativa é tudo aquilo que você tem. Já o passivo financeiro é aquilo que gera uma despesa.
ou seja, aquilo que está saindo do seu bolso, né? Ativo é que pode entrar dinheiro, passivo é aquilo que vai sair dinheiro. Exemplo que nós temos, por exemplo, eu comprei um notebook parcelado. Nesse caso, ele ainda é um passivo, porque eu ainda não terminei de quitar. Quando eu quitar ele, ele pode se tornar um ativo financeiro, tá? Agora, se é um conserto de um bem que você tem, ele sempre será um passivo, porque ele não vai fazer um aumento do seu capital. Ou seja, por exemplo, a bicicleta estragou, você precisou arrumar. Você vai ter que arrumar para poder utilizar, mas isso não vai fazer com que aumente o valor financeiro dela. Ou seja, ela sempre vai ser um passivo essa despesa. Agora vamos treinar um pouquinho esse conceito que a gente começou a conversar. Nós temos aqui algumas despesas abaixo aqui, e eu vou querer saber se essas despesas são ativos ou passivos financeiros, baseado no que a gente conversou até agora. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e organizarem o raciocínio de vocês e já voltamos a conferir esse raciocínio que vocês chegaram.
Então, pessoal, conseguiram analisar? Então, vamos lá, cada um deles. As compras do mês que você tem no mercado. Esse vai ser sempre um passivo, que é a compra, você vai consumir, ela não vai te gerar uma renda. Então, consequentemente, a compra do mercado vai ser sempre um passivo. O notebook, aí depende, né? A gente já deu alguns exemplos em cima do notebook. Se ele estiver totalmente quitado, ele será considerado um ativo. Agora, se você ainda está pagando ele, ele vai ser um passivo até que você quite. O celular, a mesma ideia do notebook. Se ele estiver totalmente quitado, ele é considerado um ativo financeiro. Agora, se você ainda está pagando ele, vai ser um passivo financeiro. A casa própria, mesma ideia. Se você está financiada, ela vai ser um passivo. Se ela estiver totalmente quitada, nós dizemos que é um ativo. Tranquilo? Agora, um tênis novo, novamente. Se ele estiver quitado e gerando lucro, ele é um ativo. Mas se ele não gera lucro, esse tênis não é usado para gerar lucro, ele é um passivo. O caderno, a mesma ideia. Já o carro da família é um passivo, pois gera despesa no orçamento familiar, mesmo que ele esteja quitado, né? As despesas que nós temos com o carro da família, não é o carro, por exemplo, de trabalho, né? O carro de trabalho é exatamente o contrário, porque esse carro, se for usado para o trabalho, com o lucro sendo maior que a despesa, ou seja, você tem mais entrada do que saída, ele está gerando lucro, então ele é um ativo. Se ele estiver gerando mais despesa, ele vai ser um passivo financeiro. Bem, mas agora um conceito que é muito importante, a gente já entendeu o que é um ativo e o que é um passivo financeiro. Agora vem um terceiro conceito que vai unir esses dois, que é o que a gente chama de patrimônio líquido. O que seria um patrimônio líquido? É exatamente a diferença entre os ativos financeiros que você tem e os passivos financeiros. É mais ou menos com a ideia lá que a gente tinha de lucro de uma empresa, né? A receita menos as despesas dá o lucro. Para nós aqui é o patrimônio, que a empresa também tem esse patrimônio líquido, assim como pessoa física também tem, que vai ser a diferença entre os ativos financeiros e os passivos financeiros, tá bom, gente? Normalmente, a ideia é que esse patrimônio, igual ao do lucro, ele seja os ativos maiores que os passivos, né? Se não é, a gente tem que ir diminuindo até que a gente consiga que esse patrimônio líquido seja positivo. Vamos agora a um estudo de caso aqui. Bárbara é um estudante do terceiro ano do ensino médio, está aprendendo a gerir as suas finanças nas aulas de educação financeira. Sempre foi consumista compulsiva. Quem não gosta de consumir joga a primeira pedra, porém a gente tem que começar a se organizar sobre isso. Mas agora está se educando com o hábito de poupar, descobrindo a possibilidade de investimento, ou seja, guardar esse dinheiro para atingir metas futuras. Está tentando criar ativos financeiros em vez de gastar tudo que ganha em seu estágio, criando apenas passivos financeiros. Então, de início, ela percebeu que possuía alguns ativos que não utilizava mais, como a sua bicicleta. Por exemplo, você tem várias coisas que você comprou, principalmente aquelas pessoas que eram compulsivas em compra, tem várias coisas que você tem lá e que não utiliza mais. Se você vender, pode se tornar ativos financeiros. Então ela tem uma bicicleta que ela não usa, está lá guardada. O que ela pensou? Sabendo que os ativos podem ser gerados lucros, ela decidiu vender essa bicicleta para o seu vizinho. Inicialmente ela pensou em cobrar R$1.000 por essa bicicleta, mas tendo em vista que o pagamento seria parcelado, ela incluiu 2% de juros. Quanto que ela vai receber com esses 2% cobrando do vizinho? Qual que é o valor líquido que ela vai receber? Vou dar um tempinho para vocês calcularem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, esse é o caso, aquele caso que a gente conversou, né? O vizinho não tem dinheiro para pagar a bicicleta à vista. Se ele tivesse à vista, até podia negociar um desconto, mas ele não tem, ele vai parcelar. Então ela diz, mais justo então de eu cobrar um juro sobre esse valor. Está cobrando um juro bem barato, né? 2%. Mas quanto que ela vai receber? Como vocês lembraram dos vídeos anteriores, como calcular isso? A ideia era exatamente retomar esse conhecimento, que a porcentagem sempre a gente vai estar usando no nosso cotidiano. Então, nós temos o que significa 2% de 1.000, ou seja, 2% é 2 dividido por 100, ou seja, 0,02. Agora a gente vai calcular esta porcentagem sobre o 1.000, ou seja, eu vou multiplicar o 0,02 vezes 1.000, que vai dar R$20 de juro, né? Então, o total que ela vai receber do vizinho vai ser 1.020. Esse conceito de porcentagem a gente vai estar sempre trabalhando, porque ela vai ser uma maneira da gente ver a maior vantagem ou desvantagem de uma aplicação financeira, por exemplo, ou de adquirir uma dívida, né? Então a gente tem que entender muito bem esse conceito. Então vamos lá, você percebeu por que é um bem, é um ativo? Porque a gente pode se transformar exatamente em din-din, em dinheiro, né? Então, se ele gera dinheiro, a gente chama de ativo. Agora, com esse dinheiro em mãos, a Bárbara pode fazer um investimento. Um investimento, como a gente já comentou, né? Pode ser uma poupança, que hoje em dia ela está rendendo menos, ou pode utilizar outras formas de investimento, como renda fixa, né? Como CDB, e Tesouro Nacional, né, aplicar no Tesouro, ou renda variável como ações. Vamos ver aqui uma fala aqui do livro Pai Rico, Pai Pobre, que tem a ver com esse assunto que a gente está trabalhando. Ele diz o seguinte, ó, investimento, o que eu chamo de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Então, para ele, investimento é a ciência do dinheiro que faz dinheiro. Isso envolve estratégias e fórmula. É o lado direito do cérebro, ou seja, é o lado criativo. Então a gente precisa desenvolver essa questão da economia e também saber aonde aplicar, aonde eu vou ter maior rendimento. Contudo, apesar de saber que poderia investir esse valor, Bárbara decidiu usá-lo para comprar um tablet, pois achou que o aparelho facilitaria o seu estudo e seria mais barato que um computador. Então, veja que às vezes você precisa também, entre aspas, gastar o dinheiro para você atingir outras metas à frente. Por exemplo, estudo é um investimento muito importante. Com o dinheiro que ganhou na venda da sua bicicleta, ela deu uma entrada e parcelou o restante de R$550 em 5 vezes. Nesse caso, o tablet será um passivo, ou seja, uma obrigação de pagamento que ela deverá realizar mensalmente até quitá-lo. Ou seja, o tablet, ela tinha um ativo que ela está transformando num passivo até que ela termine de quitar, para esse tablet se tornar novamente num ativo financeiro. Aqui nós temos uma atividade mão na massa para vocês pensarem. O que é uma atividade? Para vocês pensarem com vocês, com a família de vocês, com os colegas de sala, com o seu professor. Escolha um passivo que você tenha dentro da sua casa, um passivo financeiro, e elabore num plano para ele se tornar um ativo. Mais ou menos como a Bárbara fez lá com a bicicleta que ela não utilizava mais. Qual que é um bem que você não utiliza mais que você pode transformá-lo num ativo? Por exemplo, tem alguns exemplos aqui, a casa própria, o videogame, o celular, o carro da família, uma câmera fotográfica, um fogão, um notebook. Como que a gente pode fazer um negócio ali, ou seja, transformá-lo de um bem que você não está utilizando mais, exatamente numa renda que você possa aplicar num outro local, onde você vai ter um rendimento ainda maior. Então, portanto, o que a gente conversou hoje? Um ativo financeiro é tudo aquilo que tem um valor em si e que pode gerar um lucro para o seu detentor. Um passivo financeiro, por outro lado, é tudo aquilo que gera uma despesa. Claro que às vezes a gente precisa ter um passivo financeiro exatamente para que a gente possa gerar depois um lucro. E a gente diferenciou o ativo e o passivo financeiro,
que é essencial para a gente conseguir organizar a nossa vida financeira, pois esses conceitos fazem parte do nosso cotidiano e fazem parte também da nossa educação financeira, porque esses são termos que a partir de agora a gente vai utilizar muito no nosso dia a dia dos nossos vídeos, ativo e passivo financeiro. Nesse vídeo a gente diferenciou exatamente ativo e passivo financeiro, espero que vocês tenham gostado e até breve.